Bom, aqui nessa tela inicial, eu coloquei um QR Code, esse códigozinho aqui quadrado. Alguns celulares já têm uma câmera, ou às vezes o aplicativo que você pode usar o QR Code. Então, se você coloca o aplicativo direcionado para o QR Code, você tem como baixar toda essa apresentação que eu vou falar. Ao final da apresentação, vocês também podem baixar, porque de repente esse material pode subsidiar, de certa forma, as discussões de vocês, tá certo? Bom, como foi dito inicialmente, o título, na verdade, dessa conferência, ou melhor, o nosso, digamos assim, a nossa convocação maior, enquanto função, enquanto desafio, diz respeito a pensar esse envelhecimento no século XXI e o papel das políticas públicas, tá? Quando esse tema foi pensado, nós digamos assim, de forma alguma, imaginaríamos passar pelo que estamos passando desde 2020, né? Então, assim, já era um desafio pensar esse envelhecimento quando a gente olha para a nossa realidade brasileira, quando a gente olha para os nossos municípios, quando a gente olha para a nossa cidade, para o nosso cotidiano, para a nossa comunidade. Então, os desafios são imensos, tá? Assim como no Brasil e em outros países também, mas em razão da nossa realidade, que é muito própria, né? E isso é o que vai diferenciar quando a gente pensa as políticas públicas. Então, assim, essa conferência, ela tem, digamos assim, por objetivo geral, e é sempre bom a gente lembrar disso, analisar as nossas ações, aplicação das políticas já existentes, tá? Dos direitos das pessoas idosas, frente a esses desafios do envelhecimento, mas com um olhar bem mais específico aqui na nossa realidade Paraíba, tá? Então, uma pergunta que é importante iniciarmos, aqui refletindo essa pergunta, eu me faço primeiro e amplio para vocês, que é uma pergunta simples, mas que ela é fundamental para que a gente pense ações e políticas públicas que, de fato, tenham relação com a realidade. Tá? Porque entre aquele ideal e dentro daquilo que é possível, é importante a gente caminhar com muita clareza de onde estamos partindo, quais são os destinatários dessa política, e em que medida esses destinatários também fazem parte desse processo de construção. Por isso aí a importância da conferência, tá? Então, essa pergunta inicial, como estamos envelhecendo? Na nossa Paraíba, nos nossos municípios, no nosso Brasil, como é que nós estamos vivendo o nosso processo de envelhecimento? E aqui, assim, trazendo algumas memórias de alguns dados, é importante a gente lembrar, e isso todo mundo já sabe, mas com a pandemia, essa questão digamos assim, das condições de vida da população, e especificamente das pessoas idosas, ela ficou muito flagrante em diversos aspectos. Então, por exemplo, quando a gente pensa em envelhecimento populacional a nível mundial, nós estamos passando por uma transição demográfica. Isso é fato, tá? A nossa Paraíba também tem passado, assim como o Brasil, por essa transição. Então, o aumento das pessoas com 60 anos ou mais, tá? De maneira que a gente, há uma transição, nós tínhamos uma população brasileira de 12% de pessoas com 60 anos ou mais, passando para 22%, né? Então, assim, entre 2015 a 2050, a gente vai ter uma transição significativa em termos de transição demográfica, representando um quarto da população mundial, ou seja, cerca de 2 bilhões de indivíduos no mundo. Então, é um fenômeno que se dá a nível mundial, mas também no nossa realidade brasileira. Aqui, especificamente, a gente vai ter até 2060, 33,7% da população com 60 anos ou mais de idade, tá? Então, inicialmente eu queria que, se fosse possível, nós pensássemos em envelhecimento, além desse olhar para as políticas públicas, mas também perceber que a longevidade, o longeviver, ele, de certa forma, é resultado de diversas melhorias também em diversas questões, seja na infraestrutura, seja no avanço das tecnologias, no desenvolvimento da ciência, que permitiu, ao longo das décadas, tratar e cuidar doenças que antes eram tidas como sinônimos de doença e que agora a gente consegue fazer esse manejo clínico e melhorar a qualidade de vida das pessoas, tá? Então, o envelhecimento, a longevidade, ela, de certa forma, é um ganho para a humanidade, mas, ao mesmo tempo, ela traz para nós esses desafios, principalmente quando a gente tenta responder essa pergunta, tudo bem, nós estamos envelhecendo com longevidade, mas em que lugar, com que condições, de que maneira, que território, que mundo a gente quer para envelhecer e envelhecer com dignidade, tá?
E esse é o principal ponto quando a gente pensa as políticas públicas. E aí, quando a gente pensa na transição demográfica que vem acontecendo no mundo e no Brasil, essa transição, ela também está relacionada ao que a gente chama de uma transição epidemiológica. Né? Então, eu tinha dito que algumas doenças que antes eram tidas como sinônimos de morte, hoje elas são tratadas, muitas delas curadas, e aí a gente tem uma transição em termos de indicadores epidemiológicos que vão impactar, por exemplo, nas políticas públicas de saúde, em como a gente pensa as políticas de lazer, esporte, enfim, atividades físicas em geral, toda a parte de lazer, que depois eu vou mostrar para vocês que isso vai ter relação com as questões, por exemplo, de saúde mental, principalmente nesse contexto de pandemia e pós-pandemia, tá? Então, essa mudança, ela também tem acontecido. Digamos assim, um recorte muito rápido, né, quando a gente avalia a última pesquisa de vigilância dos fatores de risco e proteção para doenças crônicas por incrédito telefone, a Vigitel, ela apontou que dos 52.443 pessoas que responderam à pesquisa, 7,4 apresentava diabetes, outros hipertensão, outros com problemas relativos à obesidade e algumas outras doenças associadas. Então, assim, nós verificamos também uma mudança nesse perfil epidemiológico. Essa pesquisa, é importante a gente entender que ela foi feita antes da pandemia. Então, se a gente analisar hoje, por exemplo, o cenário em termos de impacto na saúde mental, processos de adoecimento, o Brasil já era, quando a gente considera a nível mundial, um dos países com maiores índices de ansiedade e de depressão também, que vai impactar, por exemplo, no contexto do trabalho, nas relações familiares, em situações de violência, abandono e maus tratos. Então, todo esse sofrimento psíquico, ele é, antes de tudo, uma demanda também de política pública, tá? Que envolve não só a família, mas também a sociedade e o Estado também como um todo. E aí, uma pergunta, depois que a gente avalia como estamos envelhecendo, né? E olhando esse cenário de transição epidemiológica e populacional, políticas públicas, então, para quê? Tá? Então, assim, a PNAD de 2019, ou seja, mais uma vez, antes aqui da pandemia, ela já apontava um aumento de vulnerabilidade e pobreza, dentre a população idosa, a maioria mulheres, tá? 16,8% das pessoas idosas vivendo sozinhas, 21,9% dos idosos moravam com alguém que frequentava a escola, por isso o desafio na pandemia essa questão da escola, porque muitos dos idosos vivem com outras pessoas que frequentam a escola, e até então, no início da pandemia, a gente tinha, digamos assim, o desenvolvimento do agravamento da doença em níveis mais crônicos na população idosa. 24,9% dos domicílios tinham idosos que contribuem com mais de 50% da sua renda para a manutenção do lar, para a manutenção da casa. Então, os desafios já eram, por si só, imensos, tá? Uma outra coisa, e agora já falando a nível de Paraíba, falando um pouco da nossa realidade, eu queria compartilhar com vocês, por exemplo, no ano de 2017, 18, 19, né, eu desenvolvi uma pesquisa, isso com financiamento do CNPq, via lá a Universidade Estadual da Paraíba, onde o objetivo era analisar, né, identificar diversos processos de vulnerabilidade, saúde, doença, enfim, eram vários aspectos de pessoas com 50 anos ou mais, em municípios que a gente chama de pequeno porte, mas no nosso critério, para identificar esses municípios, nós colocamos municípios com até 10 mil habitantes, tá? Então, a Paraíba, ela tem 223 municípios, desses, 155, quase 70%, tem populações de até 10, 11 mil habitantes. Então, nós queríamos ver como era envelhecer nesses contextos, porque quando a gente vai para outros centros, ou a capital, ou alguns centros de maior referência, a gente percebe uma outra configuração quando a gente vai pensando o atendimento dessas políticas públicas. Quando a gente olha para as cidades menores, para as cidades bem pequenas, a gente percebe que esses índices de vulnerabilidade e a necessidade da proteção social, ele ainda é muito mais necessário. Então, antes de eu mostrar aqui para vocês algum dado, eu queria só contar para vocês uma história, porque essa pesquisa, ela fez a identificação de vários aspectos, mas a gente também fez várias entrevistas. E eu vou relatar aqui para vocês uma história bem simples de uma senhora real, mas que eu não vou dizer o nome para vocês, mas só para vocês entenderem qual é, digamos assim, o nosso desafio quando a gente pensa em termos de políticas públicas para as pessoas idosas na nossa realidade
de Paraíba, né, nos nossos municípios, principalmente naqueles bens pequenos. Então, quando eu contar essa história, pense naquelas casinhas, num sítio, assim, bem distante que você vê durante a noite, aquela luz acesa, e ali tem um idoso, e muitas vezes morando sozinho, tá? Então, essa história, ela fala de uma mulher, de uma senhora, de 74 anos, que ela diz assim: sou analfabeta, viúva, aposentada, com renda familiar de 2 salários mínimos, que é da minha aposentadoria e pensão, tenho 5 filhos crescidos e já casados, eram 3 homens e 2 mulheres, mas a minha menina mais velha já faleceu. Depois da morte dela, fiquei cuidando dos meus 2 netos, um com 17 e outro com 5 anos. Minha outra filha mora num sítio aqui perto e o restante em João Pessoa. O que eu mais sinto é uma falta de fôlego, um entalo, uma sensação que parece que vai matar a pessoa sem ar. Também sinto muito cansaço, que me impede de fazer as coisas. Sofro com isso há muito tempo, mas tudo piorou com a morte da minha menina há 2 anos. Tem dia que eu não me assento nessa casa, eu também sofro com pressão alta e tomo um remédio de noite porque não consigo dormir direito. Quando a agonia é forte, eu tomo um chá e um lambedor que o meu genro e meus vizinhos fazem para mim. Tem vezes que só tomo o mesmo comprimidinho de pressão, que é 3 no correr do dia. Quando estou doente, vou no postinho de saúde, que fica aqui atrás da minha casa. Às vezes sou atendida logo, tanto pela enfermeira como pela médica, mas elas sempre dizem que é problema de pressão. Quando eu estou muito doente, eu não consigo fazer nada, não presto para nada e não tem ninguém para tomar conta de mim ou me ajudar. Se a coisa for muito grave, vou para a cidade vizinha, porque aqui não tem médico à noite nem nos fins de semana. Quando não dá para ir na ambulância da prefeitura, tenho que ir de carros alugados ou emprestado. Conto com a ajuda dos meus vizinhos para irem comigo, porque meu neto mais velho não me ajuda com nada. Ele vive no meio do mundo e em casa é metido a brabo. Às vezes minha filha que mora no sítio aparece e meu genro também. Eles me ajudam de vez em quando. Eu nunca me consultei com psicólogo ou psiquiatra para falar sobre o que eu sinto. Eu tenho uma vontade de ir embora daqui. Tem dia que me dá um desgosto tão grande. Tem dia aqui que só faltava eu endoidecer. Eu não tenho ninguém que se importe comigo, não. Não tenho filha, não tenho filho. Vivo aqui assim. Por isso tenho vontade de vender essa casa para ir embora para outro canto. Meus dias são a mesma coisa, todo dia. Levanto cedinho, arrumo a casa, faço comer e cuido do meu netinho. Minha diversão é apenas a televisão, pois desde que minha filha morreu, eu não saio mais de casa, nem a missa eu vou mais. Essa história dessa idosa de 74 anos, ela se repete em vários outros cenários, com outras histórias de vida, mas sempre esse cenário de diversos processos de vulnerabilidade, não só na velhice, mas ao longo da vida, tá? Então, o modo, sempre quando a gente pensa em envelhecimento, é importante pensar esse envelhecimento enquanto um processo. O envelhecimento não é só aquela etapa aos 66 anos. Nós, desde que estamos no útero, nós estamos passando por um processo de envelhecimento, ou melhor, de desenvolvimento humano, tá? Então, assim, essa velhice, aos 60, muitas vezes é o resultado de um longo processo de diversas suscetibilidades, seja o adoecimento, seja a insegurança alimentar, e há diversos desafios em termos de políticas públicas. Por isso que uma palavra importantíssima, quando a gente for fazer as discussões, é a questão mesmo da intersetorialidade, né? Como a gente articula em termos de políticas públicas, tá? Mas aí, quando a gente vai para os dados gerais, nós temos 16 micro-regiões de saúde, foi uma cidade de cada micro-região, considerando até 10 mil habitantes, e, em geral, a gente identificou a maioria da população com até 2 salários mínimos, era o caso dessa senhora, a maioria desses que responderam, né, com até 5 anos de escolaridade, e muitos não tinham sequer qualquer nível de escolaridade, e isso é um desafio para nós também. A questão laboral, muitos com aposentadoria, outros sem nenhuma renda, desempregado, ou dependendo de algum benefício. Em relação ao serviço de saúde, a gente percebeu, a maioria faz uso do serviço público de saúde, e é esse foco, né? Ou seja, a importância do SUS, e principalmente agora, quando a gente pensa na questão da pandemia, todos eles avaliaram o acesso como bom, tipo, é fácil eu ir para o posto, é fácil eu procurar, contudo, falta, às vezes, equipamentos, medicamentos, exames, ou profissionais de saúde, quando eu preciso, ou principalmente fins de semana, e alguns horários, às vezes é muito restrito em alguns dias da semana, enfim. Eu trago esse cenário aqui, e esse cenário, esses dados, eu estou falando da nossa Paraíba, do lugar onde a gente vive,
E algo que foi muito presente em todos, assim, foi uma prevalência de 31% do que a gente chama de transtornos mentais comuns, que são sintomas como ansiedade, depressão, só que as queixas mais relatadas eram dormir mal, ficar tenso, preocupado, uma sensação de cansaço o tempo inteiro, perda de interesse nas coisas, tá? E além de um elevado, que a gente chama de ideação suicida. Né? Então, quando a gente vai lá no Setembro Amarelo, como é que a gente tem pensado, por exemplo, a questão do suicídio no contexto da pessoa idosa? Tá? Que no Alto Sertão Paraibano, num outro estudo, apontou que ele, quando a gente considera a proporção, o número é bem maior, tá? Então, as nossas condições de vida, quando a gente fala de sofrimento psíquico, aqui é importante destacar que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, não é fora de um contexto, nós não somos, o que a gente chama assim, ahistórico. Nós sofremos em razão de uma condição de vida, de onde nós estamos, tá? E aí a importância de pensarmos como a gente tem envelhecido e que desafios nós podemos, via política pública, tentar, em alguma medida, garantir dignidade e qualidade de vida nesse processo de envelhecimento, tá? E ainda com o último dado dessa pesquisa, a gente perguntou para essas pessoas, dessas cidades pequenas, o que para ela era qualidade de vida ou saúde. Era uma questão aberta e as três principais indicadores apontados, e por que eu trago isso? Porque isso tem a ver lá com os nossos eixos de discussão. O que é que mais saiu? Saúde para mim, qualidade de vida para mim é ter casa própria, comida e filhos por perto. Ou seja, eu preciso ter condições de vida e segurança, ter segurança alimentar e ter rede de apoio, família, né? A questão da solidão, da depressão, da ausência de suporte, de uma rede de proteção, essa sensação de, como ela fala, de achar que não tem ninguém por ela no mundo, isso era muito presente, tá? Enfim, e em meio a tudo isso, isso já era antes da pandemia, a gente se depara com a pandemia da Covid-19, que impacta nos nossos serviços, que impacta nas ações que estavam sendo desenvolvidas, que tem repercussões na dinâmica da família, no desemprego, no contexto escolar, de aprendizagem também, que impacta na saúde mental brutalmente, na nossa sensação de esperança frente ao futuro, seja nessa alteração das condições de vida, seja em razão do distanciamento social, medo do futuro, tá? Então, pensar políticas públicas nesse cenário é a gente pensar, então, para que realidade nós estamos propondo aquilo que a gente pensa enquanto proposta, qual é o destinatário dessa política, em que condições ele vive, como eles moram, como é que se dá a mobilidade, o transporte, que acesso eles têm, tá? E isso, mesmo a Paraíba, a gente está falando aqui do estado, mas cada município tem também sua realidade, tem suas especificidades, isso é fundamental. Por isso a importância de ouvir os diversos contextos, as pessoas que de fato estão, como a gente chama lá na ponta, no dia a dia, no cotidiano, de porta em porta. É muito importante como vocês olham, para que essas propostas elas partam para uma realidade concreta e tenham por objetivo atingir de fato esses desafios, tá? E aí essa nossa pergunta frente a esses desafios no século XXI, políticas para quê? Eu trago essa pergunta de novo. Primeiro, é algo que a gente nunca pode esquecer, é que antes da nossa Constituição de 88, muito daquilo que se tinha em termos de assistência social ou de cuidados em saúde, era muito mais da ordem do assistencialismo ou muito dependente de instituições de caridade. Com a Constituição, ter acesso à saúde, ter acesso à segurança alimentar, ter educação, passa a ser a partir de um olhar do direito. Eu tenho direito a ter direito. E por que eu estou resgatando isso? Porque era muito presente nas falas e quando eles se percebem sendo beneficiários de alguma política, muitas vezes numa posição como se aquilo estivesse se fazendo um grande favor para eles e querem agradecer de algum modo, enfim. Então, assim, entender que, antes de tudo, as pessoas idosas, elas são cidadãos de direito, né? Então, as políticas públicas, porque a gente precisa fazer valer
a sua dignidade enquanto cidadão. E não nos falta, digamos assim, quando a gente vai pensar as políticas já implementadas, nós já avançamos muito em diversos avanços nas políticas, mas a gente ainda corre sempre nesse processo de efetivar muitas vezes aquilo que já está posto, né, enquanto garantia de direito, na execução desse direito. Então, é muito importante a gente entender que eles são, antes de tudo, destinatários e dignos e cidadãos em razão de terem esses direitos, tá? Na 14ª Conferência Global, em 2018, dentre os objetivos estratégicos, por que eu estou trazendo esses objetivos? Porque eles vão aparecer no nosso último encontro que teve sobre o Pacto Nacional para a Garantia desses Direitos da Pessoa Idosa. Quando a gente pensa o relatório da ONU também, em razão da década do envelhecimento ativo, aí 2020 a 2030, alguns vão dizer 2021 a 2031, enfim, mas o que a gente lança como horizonte de avanço nessas políticas públicas já foi lançado em 2018 e agora com a pandemia isso é ainda mais urgente, né? Então, desde você pensar ambientes amigos, cidades amigas do idoso, depois a gente pode detalhar isso depois, mas só para a gente entender que existem metas que precisam serem levadas em conta, desde as questões de infraestrutura, a cidade, os sistemas de saúde, os centros comunitários, e principalmente a questão do monitoramento dos dados. Por isso a importância, assim, urgente do censo, porque o último censo nosso é de data de 2000, né, 2010, mais ou menos. Então, perceba que a gente já está digamos assim, há um longo período, e muitos desses dados, a gente não tem ainda uma real dimensão do quantitativo, até para que essas políticas elas possam responder adequadamente, né? Então, a gente percebe que precisa avançar muito. Dentro dos eixos da conferência, você já sabe, a gente tem 4 eixos principais. O primeiro eixo, ele vai partir justamente desses direitos fundamentais na construção e efetivação das políticas públicas, saúde, assistência social, previdência, moradia, transporte, cultura, enfim, lazer, infraestrutura também entraria aqui, educação, ganhando aqui um eixo específico e extremamente fundamental, um terceiro que é enfrentamento à violação dos direitos humanos e a questão dos conselhos de direitos. Então, eu vou passar aqui rapidamente, só para trazer algumas reflexões, eu estou monitorando aqui meu tempo para que a gente também não se alongue, tá? Então, nesse primeiro bloco de eixos, nas discussões, tem vários aspectos assim, que a gente pode começar a pensar em termos de intervenção, né, em políticas, né? Então, no âmbito da saúde, eu trouxe aqui alguns relatos para vocês, de indicadores, mas a gente tem o documento da ONU, do envelhecimento saudável. Uma outra discussão que está acontecendo agora na Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia é esse enfrentamento para se dizer que a velhice ela não é doença, uma vez que está previsto no CID-11, né, pelo código MG2A, a velhice ela entra ali como sendo sintomas, né, sintomas de adoecimento, e toda uma discussão para dizer que a velhice é uma etapa da vida, é uma etapa natural do curso de vida, não é doença, né? Nós queremos morrer velho, mas não de velhice, tá? Então, essa é uma discussão que tem se trazido. A importância de se pensar atenção à saúde mental, principalmente agora, o acesso a atendimento e medicamento, linhas de cuidado ao idoso, práticas integrativas, e por que eu estou falando isso? Surge muita necessidade do que a gente chama de grupos de ajuda mútua, seja na atenção básica, seja nos CREAS, na assistência social, dar espaço de fala e de convivência para esses idosos. Isso vai ser fundamental em um período de um ano marcado por muito isolamento, por muito distanciamento social também. Do ponto de vista da assistência social, como é que está a articulação intersetorial, o desenvolvimento de ações em cuidados a longo prazo, não apenas ações pontuais, né? A importância dos centros comunitários, das instituições, a ampliação dos grupos de convivência, medição e monitoramento do censo, né? Que a gente já precisa avançar nisso há tempos. No âmbito da previdência social, o acesso, em que medida as pessoas idosas, ela tem acesso a conhecimento sobre as transformações que têm acontecido, principalmente com a reforma da Previdência, como é que está o acesso dessa população a uma assessoria e orientação jurídica em termos de aposentadoria, como se dá o atendimento da pessoa idosa nas agências, muitas vezes como o INSS, há muitos relatos de humilhação, ou de ficarem rodando de setor para setor, de instituição para instituição, e isso acaba sendo uma violência institucional. Como é que está a garantia de auxílio, de benefícios?
Nesse âmbito da pandemia, uma coisa que foi importante e que a gente discute muito, que é a inclusão digital, inclusive como um direito humano, e isso é muito importante, porque para qualquer benefício a gente vai via tecnologia, via acesso a essas informações, e muitas vezes a gente já tem a dificuldade da escolaridade básica, né? Mas que a gente percebe aí agora também o impacto dessa inclusão digital. Em termos de moradia, eu falei para vocês, né, essa necessidade de se ter casa, filhos. Então, como é que estão as condições habitacionais? O Estatuto do Idoso já sugere a destinação de cotas, né, em programas habitacionais voltados para idoso, o acesso à água potável nesses espaços, principalmente na nossa realidade também, a infraestrutura das cidades, do acesso, barreiras arquitetônicas, praças, ruas, a proposta, né, da cidade amiga do idoso, como é que a gente pode pensar isso, como isso efetivamente pode acontecer, e no Pacto Nacional, muitas dessas recomendações já são colocadas lá, tá? Melhorias, tanto do ponto de vista quantitativo, mas também qualitativo das ILPIs, enfim. Transporte é um outro desafio, embora garantido no nosso estatuto, né, no Estatuto do Idoso, em que medida isso efetivamente acontece, principalmente nas cidades menores, e como se dá essa mobilidade nesses municípios também pequenos, tá? No setor interestadual, né, tem sido assegurado os assentos gratuitos. No ano passado, por exemplo, foi aprovado um projeto de lei que dispensava as taxas de embarque e desembarque, porque às vezes até o idoso tinha a gratuidade, mas ele ainda tinha que arcar com algumas taxas. E isso onerava, muitas vezes inviabilizava o acesso realmente efetivo da política, que ali estava posto, né? Então, como melhorar essa mobilidade também nos municípios de pequeno porte? Cultura, lazer e esporte. Mas muitos idosos, quando a gente pergunta o que eles fazem para se divertir em termos de lazer, de prática de esporte, aparece muito a TV. Ou quando se era possível ir nos grupos de igreja, um grupo religioso, ou alguns grupos de convivência. E é extremamente assim, importante a participação nesses grupos de convivência. Então, é preciso urgentemente pensar, principalmente quando a gente considera as questões de saúde mental e de interação social nessa pandemia, tá? A educação, assegurando direitos e emancipação humana, esse é um eixo fundamental, tá? Eu já tinha falado da inclusão digital, mas também de uma formação voltada para o envelhecimento. As pessoas que estão nas políticas públicas para o idoso, qual é a perspectiva que se tem em termos de envelhecimento? Formação nos currículos formais e informais, tá? Ampliação da EJA também, principalmente em grupos variados, chega em todos os municípios. Eu tenho tido experiências enormes, assim, muito importantes, junto às universidades abertas à terceira idade, fundamental, inclusive para trabalhar a questão da educação financeira, socialização, conhecimento e consciência em termos de direitos. Então, aí também o papel das universidades e essa parceria nesse processo da educação, tá? Quando a gente vai pensar no enfrentamento à violência, né, ontem a gente teve o dia de enfrentamento à violência, cresceu 59% em 2020 na pandemia, essas violências, muitas delas de negligências e abuso psicológico, maus tratos, enfim, violência financeira, patrimonial, e aí a importância das delegacias, o enfrentamento ao que a gente chama do idadismo, que é o preconceito de idade, o preconceito contra o idoso, e que isso acontece das mais diversas formas, dentro da família, quando esse idoso ele sobe no ônibus e não tem seu direito respeitado, a invisibilidade, como muitos idosos relatavam, de ficar na parada e ele simplesmente não se olha para ele ali, não se respeita, nem para. Então, dá uma sensação do que a gente chama de sofrimento ético-político, que é essa sensação de você se sentir um nada, sem valor, tá? E isso é violência. E, por último, os conselhos de direito, e aí vem a nossa participação nesse processo, já que cabe aos conselhos também de direitos esse controle social, esse papel na efetivação das políticas públicas, tá? Então, no nosso Brasil, a gente tem diversos municípios, né? Mas quando a gente vai considerar o quantitativo, 3.178 conselhos municipais. Na Paraíba, esse quantitativo não chega nem a 30%, tá? Dos municípios que possuem os conselhos. Isso é fundamental. E qual o nosso propósito, quando a gente vai pensar enquanto conselheiro, qual o nosso propósito ao ser conselheiro? Eu trago essa pergunta final, porque ela diz muito do porquê que nós estamos aqui, né? Às vezes há uma dificuldade imensa da gente conseguir quórum, de se reunir, ativar os conselhos que já tinham e que, devido à pandemia, foi desativado. Então, assim, os desafios, a começar por nós,
pela nossa estrutura, pela nossa organização e o porquê que nós estamos aqui, tá? Às vezes, algumas pessoas chegam porque foi colocado de alguma forma, mas qual é o nosso compromisso com a pessoa idosa em si, com essa política pública, isso é muito importante, tá? Eu finalizo dizendo que, quando a gente pensa as políticas públicas, quando a gente pensa os desafios de se envelhecer no século XXI, nesse horizonte, principalmente no pós-pandemia, nós somos igualmente suscetíveis, mas distintamente vulneráveis, tá? A nossa população, ela tem envelhecido, né? Quando a gente tiver o outro censo, né, de 2000 para o próximo, a gente vai ver que houveram mudanças significativas, né? Nós somos igualmente suscetíveis, mas distintamente vulneráveis, porque todos nós envelheceremos, mas alguns de forma muito sofrida, com diversas ausências em termos de garantias de direito. Mas não precisaria ser assim, tá? Por isso a importância dessas políticas públicas e do nosso papel aqui enquanto ator, gestor social, instituição, enfim. E aí a pergunta que eu lanço para nós, para mim, primeiramente, se não você, então quem? Se não agora, então quando? Se não a gente que está nesses espaços reais aqui de direito de implementação dessas políticas públicas, se não a gente, quem? Se não agora, quando? Tá? Eu sei que às vezes dá aquela sensação de que a gente avança algum pouco, e às vezes retrocede, ou às vezes nem avança, mas a política é esse movimento mesmo de permanente insistência e de garantia de efetivação. O importante é que nesse micro cotidiano a gente percebe alguns avanços, e que ainda precisa avançar mais, e assim a gente caminha, tá? Porque senão agora quando? Então esse é o convite que a gente faz, para que a gente, nessas nossas discussões, nos eixos, enfim, nos nossos espaços, pensemos realmente políticas públicas reais, né, para uma realidade local que demanda demais desse esforço coletivo e institucional, tá certo, gente? Então, eu agradeço, vocês me ouviram, eu passei um pouquinho do tempo, tentei correr, mas estamos aqui. Esse é o QR Code que eu falei, que você pode baixar tudo que eu falei, e a gente agora dá prosseguimento.